Eu vou comentar situação por situação, beleza? Situação por situação. Primeiramente, cara, Adrielson saindo do Botafogo e voltando para o Lyon. O Adrielson, se eu não me engano, voltou para o Botafogo por um empréstimo. Ele tinha sido transferido pelo Lyon como compra e agora ele volta para o Botafogo, sendo que são dois clubes ali da holding do John Textor. Cara, eu acho que é uma perda. Eu vi que, pô, durante esse ano teve muito torcedor do Botafogo puto com o Adrielson, só que eu acho que o final do ano do Adrielson serviu para ele reconquistar o coração do torcedor botafoguense, fez partidas extremamente consolidadas. Aliás, jogou, mano, calhou de jogar e jogar bem nas partidas mais importantes do ano, nas partidas mais importantes da história pro clube. Então, pô, achei que o Adrielson recuperou absolutamente toda a credibilidade que ele tinha e que, pô, é uma perda, tá ligado? Eu acho que ele sai deixando saudade. Eu acho que. Não que o Botafogo não consiga se virar sem ele. O Botafogo vai manter, pelo que eu vi, o Alexander Barbosa, o Bastos, o Lucas Alter eu acho que deve sair. Eu vi até que o Vitória tá interessado nele, então eu imagino que o Botafogo acabe trazendo mais dois zagueiros ali, um para ser só para composição de elenco e outro para ser o reserva imediato da dupla titular, que é o Alexander Barbosa e o Bastos. Porém, entretanto, todavia, de começo de conversa, o Botafogo está primeiro liberando os jogadores que vão sair e negociando os jogadores que vai negociar, antes de trazer qualquer um, né? O Almada já saiu, o Adrielson saiu, o Lucas Alter, pelo visto, vai sair, o Tietê já saiu. Então o Botafogo está começando a se desfazer de alguns jogadores que ele não está fazendo tanta questão ou que já estavam pré-programados para se transferirem para outras equipes. E eu acho que ele vai começar a se reforçar a partir disso, tá ligado? Agora, mano, o São Paulo, que tá se desfazendo. Mano, se eu não me engano, o São Paulo já perdeu o Rafinha, que tem notícias aí que ele vai pro Curitiba para encerrar a carreira. O Nestor, ao que tudo indica, tá indo pro Bahia. O Michel Araújo, ao que tudo indica, tá indo pro Bahia. O Wellington Rato postou que tem contrato com o São Paulo, mas existe conversa aí com Vitória, existe papo de que ele pode acabar sendo negociado. O Galopo parece estar sendo negociado com o Santos. Então, assim, são vários jogadores que o São Paulo está se desfazendo e que eu não tô nem falando que são os melhores, mas, tipo assim, fazem parte do elenco do São Paulo, vira e mexe estão jogando. E é uma quantidade considerável de jogadores saindo simultaneamente. Mas aqui o São Paulo, ao que tudo indica também, mano, caminha pra fechar com o Oscar, cara. É um jogador assim que a gente não sabe como ele chega, mas que é um jogador que de fato gera mais expectativa que todos esses outros juntos. Porque, pô, um jogador extremamente técnico e que, cara, vamos ser sincero, o Oscar não é tão comentado no Brasil porque ele fez a escolha de jogar na China e farmar dinheiro, farmar dinheiro, farmar dinheiro, farmar dinheiro. Mas todo mundo sabe que quando ele jogava, mano, pô, ele atingiu o nível de jogar na seleção brasileira. Ele, pô, chegou a deitar os cabelos nos campos da Premier League. E ele também não é um jogador que tem 40 anos. Eu acho que ele ainda tem lenha pra queimar. Eu acho que o São Paulo tá acertando nessa contratação. E eu acho que essa contratação, mano, não deve ser uma contratação assim irresponsável financeiramente de chegar e pagar 4 milhões de salário. Não, eu acho que ele deve estar aceitando uma redução drástica do salário dele pela vontade de estar atuando de volta no Brasil e de estar vestindo a camisa do São Paulo. Então acho que é uma boa contratação. É claro, precisa contratar mais. Se saem 5, 6 jogadores, não tem como você contratar só um, por mais que esse um seja melhor que os 5, 6. O São Paulo precisa contratar mais. E eu não sei se você contratando o Oscar, você vai acabar contratando com menos qualidade por estar gastando um dinheiro maior. E aí já, na minha visão, já não faria sentido. Mas eu acho que o São Paulo vai fazer as paradas ali sem fazer nenhuma loucura. Então, pô, acho que é sim uma boa contratação, tá ligado? O Patrick é o volante da base do Palmeiras que tá sendo envolvido
da base pro profissional, né? Na transição ali. Que tá sendo envolvido na negociação do Galo pelo Paulinho. Agora, falando de Bahia, como eu disse, mano, Michel Araújo, Rodrigo Nestor, Eric Pulga, o Eric do Atlético Paranaense. E aí, pô, eu postei que o Bahia tava botando pra fora, tava contratando jogadores de Série A, contratando jogadores com idade que, pô, não são assim jogadores muito velhos e tal, que tem uma idade ali pra performar ainda, com margem pra evolução. E aí, vagabundo falou: não contrata atacante, não contrata goleiro, não contrata zagueiro. Cara, o Bahia vai contratar goleiro. O Bahia não tá fazendo oferta pelo Everson do Atlético Mineiro de sacanagem. Ele entendeu que precisa de um jogador na posição e ele está indo atrás de jogadores na posição. Ah, mas o Everson não vai sair. Beleza, provavelmente o Bahia vai atrás de outro goleiro. O Eric Pulga não é um meio campo, como muita gente falou. Tipo, eu tava até falando com o Gilbert lá no Twitter hoje. Ele falou, pô, só meio campo. O Eric Pulga não é meio campo, ele foi artilheiro da Série B. Ele é ponta e é um ponta muito agressivo. Ele vai muito, tipo assim, ao ataque, quando eu falo é óbvio, né? Porque o ponta já joga no ataque. Mas, tipo assim, ele chega muito à finalização da jogada. Então, cara, eu acho que, cara, o Bahia tá bem no mercado. Tá botando o dinheiro na mesa. E eu acho que vai trazer ainda um zagueiro e um goleiro, sim, pra acertar. Ano passado, mano, o Bahia teve que montar um time. Agora eu acho que ele vai fazer contratações mais pontuais, entendeu? Eu acho que ele vai aparar algumas arestas, de acordo com o que a diretoria entender que o time precisa, e vai se fortalecer. O Fluminense já começou a se despedir de alguns jogadores. Pelo que eu vi, o John Kennedy teve a sua venda encaminhada para o Pachuca. O Felipe Alves saiu, o Lucumi saiu, o Felipe Melo saiu, o Martinelli, pelo visto, pode ter aí uma saída encaminhada. O John Kennedy é empréstimo mesmo, é empréstimo com opção de compra na casa dos 40 milhões. Vendeu o Diogo Barbosa pro Fortaleza, então, tipo assim, o Fluminense está tendo uma quantidade de saídas muito considerável. Mas, ao mesmo tempo, era normal que isso acontecesse depois do ano ruim do Fluminense. E você não vê o Fluminense se desfazendo das peças mais importantes do elenco. Ele está se desfazendo de peças que não são assim tão importantes. Agora, o Fluminense fez uma excelente contratação, na minha visão. Fez uma contratação que foi a do Hércules, do Fortaleza, que é uma contratação excelente. Ele é um cara que tem uma margem para evoluir, tem uma idade boa. Ficou um tempo afastado, se eu não me engano, acho que ele teve uma lesão, mas, tipo assim, não é de agora que ele desperta interesse. Pô, despertou interesse do Flamengo, do Palmeiras, já despertou interesse do Vasco em um outro momento, antes dele destoar tanto. E agora o Fluminense consegue confirmar a contratação e, cara, foi rápido assim, não teve nem muita novela, e eu acho que é uma boa contratação. Agora, pô, o Fluminense tá fechando com o Lucas Arcanjo do Vitória, pelo que eu entendi. Ah, Renato, o Fábio é mais velho e tal. Mas, pô, na minha visão, o Fábio foi o melhor jogador do Fluminense no campeonato junto com o John Arias. Pô, eu não sei se vale a pena esse esforço pra fechar com um goleiro reserva. Por mais que o Fábio seja mais velho, seja um idoso, o Fábio se cuida muito, sei lá. E eu acho que o Lucas Arcanjo é bom. Aliás, eu acho que é um movimento pra carreira dele até meio pá. Porque... Pô, deixa eu explicar. Eu acho que a contratação é melhor pro Fluminense em relação a um planejamento de ter um goleiro reserva do que pro Arcanjo em relação a planejamento pra carreira. Porque, mano, eu não acho que ele vai ser titular do Fluminense, tá ligado? Eu acho que ele vai continuar sendo... É pra ser reserva, burro? Ô, VT, desculpa, mano. Não queria nem falar assim com você, mano. Porra, burro é tu, viado. Eu tô falando aqui literalmente o tempo todo que é pra ser reserva. Só que aí, tu não é só burro, tu é burro e surdo, tá ligado? Você tá com o famoso peru no ouvido. Porque se eu tô falando que aí vai ser reserva, vai ser reserva, vai ser reserva, e tu tá falando, é reserva? É porque eu acho que você é burro e surdo. Eu sou só burro, entendeu? Desculpa, tem que falar desse jeito. Senão, não aprende. Às vezes a educação tem que vir de uma forma mais
objetiva e direta, entendeu? Mas enfim. E ainda tem um problema, né? Que o Fluminense vai perder o John Arias. Pô, pra mim, mano, ele é pica das galáxias. Por mais que ele tenha perdido pênalti nessa reta final. Eu acredito, mano, que o John Arias, junto com o Fábio, foi um dos pilares pro Fluminense não ter caído de divisão. Foi um dos caras que salvou o Fluminense, assim, um dos jogadores mais importantes pro Fluminense não ter caído. Só que, mano, o Fluminense já tinha um acordo ali de que iria vender e tal, por mais que ele tenha contrato. E o grande problema nisso tudo é que o Fluminense só tem 50% do jogador. Então, por exemplo, o Fluminense acerta uma venda de 90 milhões do Arias. Pô, que é uma venda boa para um jogador que já tem a idade dele. Não que ele seja velho, mas ele não é mais um jogador de 20 anos. Então vamos supor que acerte uma venda de 90 milhões. O Fluminense só fica com 45. E eu acho que ficar com 45, perdendo um jogador como o John Arias, é pouco perto do que ele entrega. É difícil você encontrar um jogador que entregue o que o John Arias entrega pro Fluminense com 45 milhões, entendeu? Então eu acho que aí já é uma perda. Porém, entretanto, todavia, isso não se confirmou ainda. Até onde eu sei, e eu posso estar equivocado, o John Arias ainda é jogador do Fluminense. Ele ainda não acertou a transferência. Eu vi o papo do Galatasaray, eu vi o papo do Zenit, mas eu não vi isso confirmado. Então, eu não sei como vai ser. O Fluminense, se ele não fizer contratações para melhorar muito o time e ele perdeu o John Arias, eu acho que é uma perda muito, 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 muito significativa. E eu acho que alguns pilares do time já estão ficando mais velhos, como a gente citou aí, né? Por mais que o Arcanjo seja contratado para repor o Fábio, eu não acho que o Arcanjo é do mesmo nível que o Fábio. E eu acho que o Thiago Silva é um jogador que é pica das galáxias, mas que também já tá ficando bem mais velho. Então, tipo assim, o Germancano é um jogador que é pica das galáxias, mas já tá ficando mais velho. O Ganso é pica das galáxias, mas já tá ficando mais velho. O Renato Augusto já nem tava pica das galáxias e já tá ficando mais velho. Então, eu acho que é um fator que o Fluminense tem que ter uma atenção triplicada para o ano que vem. O Atlético Paranaense, cara, não tem muito pra onde correr. Eu tô falando aqui do Atlético que apareceu, mesmo sendo um time que tá na Série B, porque é um time que a gente se acostumou a ver disputando os títulos e tal. Mas, cara, vai ter que se desfazer dos jogadores. O ponto positivo é, o Atlético Paranaense tem estrutura pra poder vender sem ser a preço de banana. Então ele tá conseguindo milhões pelo Eric, vai conseguir milhões pelo Canóbio, vai conseguir milhões provavelmente pelo Coelho. E eu acho que ele vai conseguir fazer uma grana sim. Não vai ser como aquele time que vai pra Série B e vende todo mundo a preço de nada. Porque, enfim, ele tem ali certa estrutura. O Wellington Rato, cara, ele postou que não tava fechado, mas pelo visto agora tá fechado, né? A última atualização foi ontem, 9 da noite. Vitória certa a contratação de Wellington Rato. Então parece que o Vitória aí, mano, começando a se reforçar de forma mais considerável aí pra temporada do ano que vem. O Vitória que, porra, já explorou muito bem a força da sua torcida nessa temporada. Pô, conseguiu fazer um ano ali que parecia que ia desandar. Começou o campeonato de mal a pior, mal das pernas, mas conseguiu se recuperar muito bem e terminou o campeonato até sem risco na reta final. Então, cara, eu acho boa a contratação, mano. Eu já falei aqui algumas vezes que eu gosto do Wellington Rato. Certo que ele não estava no seu melhor momento no São Paulo. Ele já tinha tido momentos muito melhores. Mas, cara, eu acho que é válido sim, pô. Eu acho que é válido sim e vou além. 5 milhões, mano, é um valor, assim, muito aceitável pro que tem sido o mercado do futebol brasileiro ultimamente. E, pô, principalmente num jogador como o Wellington Rato, que eu acho que chega pra ajudar. Richarlison, cara, o Vasco tentou, o Fluminense tentou, mas o Tottenham já falou que quer contar com ele. Que quer contar, não. Que conta com ele, né? Porque ele tem contrato e o Tottenham já falou que não tem interesse de vender, então os times fizeram a sua parte de mandar um chaveco ali, mandar um papo pra ver se tinha resenha. E o Tottenham, pô, fez a parte dele de falar, irmãozão, vem Pitico, volta amanhã, para o verde entendeu? Agora. Diogo Barbosa, cara, o Fortaleza traz o Diogo Barbosa pra lateral. Eu acho que é uma contratação que, assim, soma o elenco, mas nada demais. Mas, pô, eu já vou partir por outra premissa. Eu acho que é muito importante a gente avaliar o contexto dos clubes. O Fortaleza, ele tem feito nos últimos anos elencos sem gastar muito, com jogadores que não tem muita grife
e que eles têm chegado no Fortaleza e têm entregado. Por exemplo, se você parar pra ver, o Moisés, ele não tem grife pra... E ele é um jogador importante. O João Ricardo, ele não tem grife pra... Ele é um jogador importante. Então, tipo assim, você vai vendo o Fortaleza e o Fortaleza acaba dando trabalho pra todo mundo. Ele vai fazer anos... Eu tenho certeza que o Fortaleza amanhã vem pra mais um ano bom. E quando eu falo bom, não é que vai ser campeão e tal, pá, mas que vai fazer um ano bom. E ano que vem, disputa Libertadores da América, que é um bagulho muito foda pro Fortaleza. Então eu acho que ainda assim, tipo assim, por mais que eu não ache o Diogo Barbosa pica das galáxias, eu acho que ele vai somar no elenco e eu acho que vão vir contratações muito melhores que ele ainda pro Fortaleza. Agora, perdeu o Hércules, que eu acho que é um jogador interessante. Então, eu acho que vai ter que repor com peças maneiras, assim. Cara, o Lucas Barbosa, que é do Juventude, mas pertence ao Santos, se eu não me engano, tá sendo negociado pro Bragantino. O Bragantino que já botou a mão no bolso, fechou com o Pita, que era um time que era um jogador que muitos times grandes queriam. Pelo visto, tá fechando com o Lucas Barbosa e tá muito claro a movimentação do Bragantino em relação a, cara, a gente vai investir, a gente não quer passar pelo que a gente passou no último ano e a gente quer trazer jogadores jovens, que sempre foi a dinâmica. Eles não querem ser campeões, eles querem fazer um ano bom para revender os jogadores, ganhar dinheiro, manter o Bragantino chamando atenção e vender latinha. Eles já deixaram isso claro. Mas eles não querem vender latinha caindo para a Série B. Então, cara, o Lucas Barbosa é um jogador que fez um ano muito bom, e eu acho que é uma aposta interessante. O Pita vem de alguns anos bons, e eu acho que é outra aposta interessante. Agora, eu acho que no caso do Isidro Pita, especificamente, já foi por um valor caro. Eu acho que dava para chorar um pouco mais. Mas é uma boa contratação. O Lucas Alter saindo do Botafogo pro Vitória. Cara, o Lucas Alter pelo Goiás foi muito bom. Ele realmente não se encontrou no Botafogo. Ele realmente não conseguiu suprir a expectativa com a contratação dele no Botafogo. Mas eu acho que não é uma contratação ruim do Vitória, não. De verdade. Não tendo memória curta, a gente lembra que, pô, ele teve o costume de fazer gols pelo Goiás, ele chamou atenção. Então, cara, eu acho que é uma contratação válida. O Hércules a gente já falou. E agora, cara, vamos falar do Palmeiras? Porque o Palmeiras não tem como não citar aqui como destaque do mercado até agora. O Palmeiras... Deixa eu ver se já aparece todas aqui. O Palmeiras... Cara, vamos deixar do Paulinho, que é a mais impactante, mas o Palmeiras fecha a contratação do Facundo Torres. O Palmeiras fecha a contratação do Paulinho. Só com esses dois, gastando mais de 200 milhões. E eu não tô dizendo preço pra dizer que foram ruins, não. Ai, que foi caro. Mano, a gente sabe como tá o mercado. E a sensação que eu tenho é que nos últimos anos o Palmeiras foi muito no tipo assim, tá, não vamos investir tanto porque o Abel dá conta do recado. Não vamos investir tanto porque com o que a gente tem aqui a gente já pode ser campeão. Vamos... E agora eu sinto que o Palmeiras tá assim, olha só, o futebol brasileiro tá ficando muito forte e a gente precisa contratar. A gente precisa contratar jogadores, mano, que a gente olha ali e fala assim, pô, esse cara pode resolver um jogo que... E aí o Palmeiras contrata o Paulinho, que como eu disse, vem de 2 temporadas, assim, cansando de fazer gol no futebol brasileiro. Eu contrato o Facundo Torres, que é uma contratação extremamente interessante, e agora negocia com o Andrés Pereira, que é um jogador que, cara, depois que ele teve a patetada, a piticagem pelo Flamengo, eu torci muito, mas muito, pra torcida do Flamengo queimar ele, e com razão, né, porque, ele patetou quando não podia patetar, mas porque eu sabia que ele era um jogador que, se ficasse, ele ia trazer retorno técnico, porque ele é muito bom jogador, tá ligado? Ele é muito bom jogador. Então, cara, eu acho que o Palmeiras já, assim, começou o mercado pras fodas e ele tem uma vantagem em relação aos outros clubes. Ele tá se acertando antes do Réveillon, irmão. Então, enquanto os times vão estar ali, no leilão, vamos tentar, vamos brigar, vamos negociar, vem pra cá, não, vamos transferir, não, perdemos esse jogador em cima da hora, como é que vai repor? O Palmeiras já tá trazendo as contratações, uma por uma, e começando a acertar ali, basicamente, a espinha dorsal do seu elenco pro ano que vem. E, mano, chega prometendo muito. De cara, é um time que mais chama a atenção no mercado, tá ligado? Eu vi que o Palmeiras quer o Vitor Roque também. Essa contratação especificamente, eu não sei até onde
pô, pode sair do papel. Mas, pô, se realmente existir um mundo do Palmeiras contratar o Vitor Roque, moleque, aí já começa a ir pra loucura. O Internacional, cara, eu não vi relacionado a contratações que ele tá fazendo, mas ao que tudo indica, o Inter pode receber uma proposta aí na casa dos 140 milhões pelo Gabriel Carvalho. Pra quem não tá ligado, é um meio campo do nosso papão no modo carreira da temporada passada e que a gente acabou perdendo ele porque ele voltou, porque a gente não tinha dinheiro para confirmar a contratação depois do empréstimo junto ao Internacional. Cara, o Gabriel Menino, ao que tudo indica, tá indo pro Galo nessa negociação pelo Paulinho. E, pô, sendo bem sincero, mano, eu não acho que é uma contratação ruim, não. Eu sei que a torcida do Palmeiras já tá um pouco de saco cheio do Gabriel Menino, mas, cara, pô, ele é um jogador que com a idade que tem e na posição que tem, já tem um número de assistências e de gols, e principalmente alguns gols importantes, pô, interessante, desde que ele... Eu acho que ele é um jogador que, tipo assim, pô, é uma aposta de você tá recuperando o potencial de um jogador que tá um pouco apagado. Mas eu acho que, sei lá, eu não acho uma contratação ruim, não. O Tietchan saiu do Botafogo pro Vasco, e, cara, pô, eu já falei, sou suspeito pra falar, pô. Eu tava vendo o meu react do bastidores do título da Libertadores do Botafogo e um torcedor do Botafogo comentou hoje: caramba, fui assistir hoje e você profetizou. Porque eu tava pedindo o Tietchan no Vasco, falando que seria uma boa contratação, e o Vasco concretizou a contratação do Tietchan. E, cara, eu acho que passa a ser a posição que o Vasco menos tem que se preocupar, tá ligado? O Vasco hoje olha pro meio campo e ele vê ali, pô, um Felipe Coutinho, Dimitri Payet, Paulinho Paula, Jair, Hugo Moura, que tá muito bem, Tietchan, o Matheus Cocão, que, cara, por incrível que pareça, tá voando. Então, tipo assim, eu acho que é a posição que o Vasco menos tem que se preocupar. O problema é que o Vasco olha pra zaga e vê diabo, satanás, rabo de seta, aí é difícil demais, é complicado. Então o Vasco precisa contratar zagueiros. Pedrinho, olha só, hein? Clipa aqui. Zagueiros com muitos S's. Não tem como contratar um zagueiro e o Lucas Freitas do Juventude, porque acha que o Lucas Freitas vai compor e vai trazer um zagueiro para ser titular. Não. Tem que contratar alguns com S, alguns zagueiros, porque, cara, é uma posição muito carente. Eu não acho que um zagueiro só vai solucionar o nosso problema, principalmente porque se você montar uma zaga titular com João Vitor e outro zagueiro, que seja, por melhor que seja esse outro zagueiro, eu acho que você vai estar montando ali uma dupla que, se um se machucar, pronto, temos a terceira guerra mundial, porque o Vasco não tem zagueiro para colocar. Então, cara, eu acho que o Vasco precisa contratar mais de uma opção para a zaga e não se contentar com uma opção só. Davi Luiz, eu tô vendo vocês citarem, eu já falei, eu aceito o Davi Luiz. Agora, eu acho que é difícil o Vasco conseguir contratar o Davi Luiz. Primeiro, porque ele teria que aceitar uma redução salarial, mas segundo, porque ele tem uma identificação com o Flamengo, né? Claro que ele é profissional, mas eu não sei se num final de carreira, e não sendo algo que agrega muito financeiramente pra ele, eu não sei se ele aceitaria. Tipo, eu vi que o Fortaleza tá sondando ele. Pô, eu acho que talvez pra ir pro Fortaleza ou pro Vasco, ele, pra não se queimar com a torcida do Flamengo, eu acho que ele talvez iria pro Fortaleza, entendeu? Cara, é porque aqui eu não sei até onde tem a possibilidade, principalmente no momento que, pô, envolveu uma negociação de troca e que tinha o papo do Gabriel Menino ir pro Fluminense, agora o Gabriel Menino tá indo pro Galo, mas o Zé Rafael no Fluminense eu acho que seria uma boa contratação. Mas, eu volto a dizer, eu sou muito fã do Zé Rafael, eu acho que seria uma boa contratação, mas, cara, eu acho que o Fluminense precisa mudar um pouco essa linhagem dele. Porque, cara, você trazer Zé Rafael, Marçal, você vai na linha do jogador mais velho que já desempenhou em algum outro momento. E, cara, assim, eu sei lá, mano, não sei. O Hércules, pra mim, pô, foi um exemplo de contratação que o Fluminense tem que fazer, pô. O Hércules é o exemplo perfeito. Mas, pô, não sei se faz mais sentido você trazer jogadores com uma idade avançada. Cara, eu acho que o Zé Rafael sim seria excelente contratação pro Vasco, como você disse aí.
Mas eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mano. O elenco do Vasco, na minha visão, é muito mais jovem que o elenco do Fluminense, pô. Uma coisa é o Fluminense tá trazendo mais um jogador mais velho. Outra coisa é o Vasco que tem um elenco jovem trazendo um jogador mais velho, entendeu? Tipo assim, pô, o Vasco tem o Léo Jardim, o Fluminense tem o Fábio. Pô, Fábio é pica das galáxias, é muito mais velho que o Léo Jardim. Aí o Vasco tem o Lucas Piton, o Fluminense tinha, pô, o Samuel Xavier. O Samuel Xavier não é idoso, mas ele é bem mais velho que o Lucas Piton. Aí o Vasco tem o Léo Pelé, que é horrível. Mas o Fluminense tem o Thiago Silva, que é muito mais velho. Então já é o terceiro jogador mais velho que a opção que o Vasco tem. Aí o Vasco tem o... Pô, porque o Vasco variou ali, né? O João Vitor. O Fluminense tem o Thiago Santos ou o Ignacio. O João Vitor é mais novo que os dois, se eu não me engano. Então, tipo assim, tu vai vendo posição por posição, o elenco do Vasco é muito mais novo. Aliás, o Boa cara que o noite, Vasco trouxe pra Renatinho. ser referência, que teoricamente é o mais velho que volta, como se fosse o Thiago Silva, é o Coutinho, que tem o quê? 32, 33 anos. O mais velho do elenco do Vasco hoje, dos titulares, é o Verratti, que já é um centroavante mais paradão. Pegou a visão? Então, sei lá, mano. Guilherme no Vasco, pô, não sei se eu gostaria do Guilherme no Vasco, não, mano. Eu não gosto tanto do jogador. Realmente, fez uma Série B muito interessante. A Série B dele foi muito boa. Mas eu não sei se eu gostaria dele no Vasco, não. Tô falando de verdade, de coração. Não sei se eu gostaria dele no Vasco, não. Eu não sei se ele é a contratação que eu traria. Teve alguma notícia de última hora em relação à contratação? Acho que não, né? É basicamente isso que a gente comentou, né?